E aí, galera, beleza? Vamos agora para a nossa segunda parte sobre reforma religiosa. Realmente a gente não conseguiu trabalhar tudo na primeira parte. Vamos agora para a segunda parte, né? Que vem falar justamente do segundo modelo reformador, né? Mais importante, que a gente estuda mais, que cai mais nos vestibulares, que mais nos interessa nesse momento. Bem, o primeiro nós falamos de Lutero, e o segundo movimento reformador, ele ocorre nas áreas em que o comércio era mais forte, né? Vamos dizer assim, nas áreas em que a burguesia tinha uma maior influência. E esse segundo modelo reformador foi liderado por Calvino. Calvino era ali da região do centro da Europa, da região da Suíça, né? Teve muita influência na França, mas teve um poder muito grande em Genebra, na região da Suíça, ali na região dos Países Baixos, onde a burguesia tinha uma atividade mais forte, mais acelerada. E por que o calvinismo, né? E essa doutrina, ela tem muita influência, né, no movimento reformador, porque essa doutrina passou a ser adequada ao capitalismo, né? Houve, inclusive, o Max Weber, que é um sociólogo, que é um dos clássicos da sociologia, ele vai escrever uma obra associando, sobre muita influência da visita dele aos Estados Unidos, associando o desenvolvimento do capitalismo ao modelo protestante de ser, mais precisamente o calvinismo, né? Então, a ética protestante e o espírito do capitalismo, ele trabalha a ideia de que esse modelo religioso ele vai fortalecer o capitalismo. E aí a gente vai brincar aqui, discutir, debater um pouquinho sobre se é o capitalismo que modela o calvinismo ou se é o calvinismo que modela o capitalismo. Na verdade, a gente vai entender de forma mais ponderada que há uma mistura, né? Há uma ajuda do capitalismo ao calvinismo e há uma ajuda do calvinismo ao capitalismo. E a gente vai entender agora por que isso. Por que isso? O calvinismo, quem estuda ele tem a famosa TULIP, né, que é uma sigla inglesa para basicamente os 5 principais dogmas do calvinismo. Eu não vou dar aula de calvinismo aqui no campo religioso, não estou nem preparado para isso, né? Mas a TULIP, ela traduzindo assim para o português, o primeiro grande dogma do calvinismo seria uma possibilidade de que todos nós fomos muito atingido pelo pecado, né? Seríamos uma aberração total, assim, do tamanho do pecado que nós temos, e esse pecado fez com que a gente se afastasse de Deus totalmente, ou seja, não havia ninguém na terra que estávamos tão possuídos pelo pecado que conseguia alcançar Deus. A única forma de nós alcançarmos Deus seria Deus vindo até nós, né? Dando uma chacoalhada na gente e fazendo com que a gente aí sim olhasse o Espírito Santo tal e fôssemos para o campo da religiosidade. Ao contrário disso, haveria uma depravação total, haveria assim os homens pecadores que não acreditavam em absolutamente nada devido ao pecado. A gente não tinha possibilidade de chegar a Deus. Então quem é que tinha que vir e despertar esse sentimento? Deus. Né? Então Deus, aí a gente já está caminhando para o segundo dogma dele, importante. Deus faz uma eleição incondicional, ou seja, ele não escolhe, ele não dá os motivos da escolha dele, mas ele entende que alguns serão salvos, né? E esses que serão salvos, eles já nascem predestinados. Essa escolha é muito antes de nós virmos ao mundo. E aí, mas aí você pode me perguntar, mas aí que Deus é esse injusto que vai salvar alguns e não vai salvar outros? Na verdade, é justamente o oposto. Deus ninguém na terra merecia ser salvo. Deus, na sua misericórdia, que vai salvar alguns, tá certo? E esses que serão salvos, surge no lema do calvinismo a ideia da predestinação. Você já vai nascer salvo. Não adianta que você não vai escapar da salvação e não adianta também você fazer tudo para ser salvo, porque isso a pessoa já nasce predestinada, né? Essa ideia da salvação é muito interessante. Mas só que existe uma perseverança dos santos, que já é uma outra parte dos dogmas do calvinismo, que entende que aqueles que serão salvos, eles já vão ter uma satisfação, uma vida
próspera já aqui na Terra. A ideia do sucesso da vocação. Então, você não sabe se vai ser predestinado, se é um dos predestinados, mas você recebe os sinais, e esses sinais é o seu sucesso. Ou seja, dentro dessa perspectiva do calvinismo, começou a se interpretar que essa ideia de sucesso na vocação era o sucesso que os comerciantes tinham. Era o sucesso do trabalho. Era o sucesso da vocação. Ora, então, olhe como é interessante para o capitalista, desculpe, para o comerciante, né, o pré-capitalista ainda, olha como é interessante a ideia do calvinismo. Porque se na Igreja Católica o rico que detém o poder era visto como um pecador, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? A igreja estabelecia a ideia do justo preço, a igreja meio que segurava o comerciante. Por outro lado, o calvinismo fazia justamente o oposto. O calvinismo tirava esse comerciante de um possível pecado, né, da usura, do negócio, do lucro, e o colocava como uma pessoa possivelmente predestinada à salvação. Então esse vínculo entre o calvinismo e o capitalismo, eles se encontram perfeitamente. Há uma supervalorização do trabalho. Há uma criminalização pecaminosa da preguiça, né? Então, a ideia de trabalho, a ideia de desenvolvimento, a ideia de comércio, a ideia de lucro, de sucesso, o calvinismo pega isso e santifica. E obviamente, essa religião vai ser aceita e proposta nas áreas mais ricas, nas áreas onde o comércio é mais desenvolvido. Porém, portanto, né, isso não quer dizer que áreas católicas também não tenham tido um desenvolvimento acelerado ou grande. Nós tivemos áreas ricas católicas, né? O que contradiz um pouco essa ideia de que a riqueza estava somente associada ao calvinismo. Mas o calvinismo ajudou. Afinal de contas, o puritanismo, a ideia do calvinismo, associava você economizar, você não gastar dinheiro com bobagem, não gastar dinheiro com farras, né? Não gastar dinheiro de forma que não fosse necessária. Então havia uma ideia de viver para a família, de se manter dentro de uma proposta religiosa da qual você detém a salvação. Afinal de contas, nós não podemos imaginar aqui que o calvinismo era uma religião aberta, era uma religião que aceitava qualquer tipo de coisa. Não, havia dogmas, havia, vamos dizer assim, restrições, havia perseverança. Não era uma religião completamente aberta. Era uma religião que também punia, né? Afinal de contas, o calvinismo, assim como a Igreja Católica, puniu gente à morte, né? E é importante destacar que essas coisas do calvinismo que eu acabei de citar aqui, a tulip, né, do calvinismo, os 5 grandes costumes do calvinismo, não foi tirada do nada, né? Foi tirada da Bíblia, né? Principalmente a parte de Romanos tem muita associação a esses costumes que Calvino, né, estabeleceu e que passou a ter essa ligação muito grande com o comércio, né? Então o calvinismo, ele é o movimento, o segmento, a doutrina religiosa que a burguesia vai abraçar. E abraçando o calvinismo, essa burguesia estimulando o trabalho, estimulando a economia, estimulando economizar, né? Estimulando uma vida de trabalho e não uma vida mundana, ela acaba ganhando força, enriquecendo e principalmente, aí é que está uma coisa muito interessante, que no campo psicológico, o calvinismo deu muita força à burguesia, porque tirou a burguesia da ideia de pecado, da ideia de estar fazendo algo errado, para colocá-la no patamar de santificação, no patamar de predestinação, de salvação. Afinal de contas, aqueles eram os sinais, a ideia de sucesso. O calvinismo, ele vai influenciar muito os peregrinos que saíram da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Aquela ideia dos primeiros colonizadores americanos que saíram da Inglaterra fugindo de guerras religiosas, porque esse calvinista, ele vai ser chamado na Inglaterra de puritanos, né? A ideia do sexo só com a pessoa, nada de farra, nada de festas, nada disso. Essa ideia do puritanismo, ela é calvinista.
e vai entrar com muita força na Inglaterra. E lá na Inglaterra, o outro movimento reformador, o anglicano, que vai romper também com a igreja, esse vai depois disputar espaço com os puritanos. Isso é interessantíssimo, porque veja como a briga religiosa na Inglaterra, ela vai tomar caráter extremamente político, uma vez que os anglicanos são absolutistas e os puritanos são idealizados e liderados pela burguesia. Então o conflito entre absolutistas e burgueses se dá, dentre outras questões, no campo também religioso, né, no campo entre anglicanos e puritanos. Então a ideologia calvinista é uma ideologia que fortalece, que se casou perfeitamente com a burguesia ascendente, com as perspectivas da burguesia, né? E aí você vai ter várias obras, né? Dentre elas a de Max Weber, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a ideia de que os países calvinistas tiveram um desenvolvimento econômico maior do que os países católicos. Quando você olha de forma pragmática, empírica, você pode até, de um primeiro momento, entender que isso é uma realidade. Porém, é importante destacar que o desenvolvimento econômico de um país ele não está só atrelado a questões religiosas, mas da forma que ele foi colonizado, o tipo de transporte que se estabeleceu, guerras que foram vencidas, enfim. Há uma série de outros, né, parâmetros, não apenas a religião, para explicar o desenvolvimento econômico de um país. Tá certo? Mas o calvinismo tem uma parcela significativa de importância, sim, né? E dentre esses sentimentos reformador, o calvinismo talvez seja o mais político e econômico que exista. Não tirando que Lutero tenha sido, mas o calvinismo também é. Né? Afinal de contas, é a burguesia que abraça essa ideia e se contrapõe à igreja, e você tem guerras excepcionais, né? Na Europa, guerras gigantescas, guerras entre católicos e protestantes, entre católicos e calvinistas, principalmente na França, na região da França, aquela região mais central da França ali, né? Nós temos a noite de São Bartolomeu, noite de massacres, né? De grupos religiosos, um contra o outro, e isso foi muito significativo, e o calvinismo inclusive, nós temos hoje um grande conflito religioso ali na Irlanda, que a gente vai falar um pouco sobre isso quando estivermos falando, né, de assuntos mais na frente, sobre os conflitos étnicos, religiosos que ocorrem nos dias de hoje. Então o calvinismo é isso, tá? Tem uma associação com o capitalismo, mas na minha opinião não é só isso que favoreceu o desenvolvimento do capitalismo, outras coisas também estiveram ali, né, dentro dessa penetração. Bem, o outro modelo reformador que nós estudamos é a reforma anglicana, né? Essa reforma anglicana, ela aconteceu na Inglaterra, né? Anglo está associado aos ingleses, né? A ideia dos anglo-saxões. E a reforma anglicana, ela foi uma reforma extremamente política. De religiosa, ela não tem praticamente nada. Afinal de contas, o rei inglês Henrique VIII buscava fortalecer o seu poder. Lembre-se que eu falei lá na aula de absolutismo que o absolutismo inglês, ele nunca foi um absolutismo raiz, assim como o francês, e claro que o rei quer ter poderes nas mãos, né? O presidente quer, o rei quer, o governador quer, ou seja, todo mundo quer ter poder, e a ideia desse poder perpassava por duas coisas na Inglaterra. Primeiro, se afastar da interferência da igreja na Inglaterra, na política inglesa, e segundo, tomar conta daquelas terras todas que era da igreja, distribuir entre os condes, entre os barões ingleses e se fortalecer, né, bem assim como Henrique VIII queria. Pois bem, qual foi? Henrique VIII se utilizou de um pretexto para romper com a igreja, de anulação do seu casamento com Catarina, né, que era sobrinha do rei da Espanha. Então se sabia que de imediato ele não ia, a Espanha não ia anular seu casamento, afinal de contas ele era casado com a sobrinha do rei da Espanha. E aí ele alegou que ela não lhe dava filhos. Isso é historinha da cochichina, né? Isso não tem nada a ver. Ele ia romper com a Igreja Católica de qualquer forma, se utilizou desse pretexto, anulou seu casamento, se casou com Ana Bolena e, logicamente, a Igreja Católica não aceitou o divórcio do rei Henrique VIII. Resultado, Henrique VIII se sentindo prejudicado pela Igreja Católica, rompe com a Igreja, mas esse rompimento, que no primeiro momento ocorre, ele só vai se consolidar com Elizabeth, né, com a filha dele, a suposta filha bastarda dele, né, a filha dele com Ana Bolena. Só a partir daí é que
o anglicanismo ele se consolida na Inglaterra, mas até então você vai ter idas e vindas ali, né, dessa consolidação da reforma anglicana. Mas a reforma anglicana, no período de Henrique VIII, quando se inicia, já lhe dá poderes, afinal de contas, ele se transforma num líder religioso, né? Ele já era líder político, se transforma num líder religioso. Mas vai ter algumas idas e vindas ali, e a igreja só se consolida anglicana com Elizabeth, e é por isso que a Espanha vai tentar invadir a Inglaterra com a sua invencível armada, a grande esquadra espanhola, mas vai perder a batalha para Elizabeth. Elizabeth, livre das influências da Igreja Católica, vai ter um governo muito próspero, né? Aí vai rivalizar com rainhas da Escócia, porque ela tinha uma tradição ainda católica, enfim, uma coisa interessantíssima ali na história da Inglaterra. Mas o anglicanismo ele vai fortalecer o absolutismo inglês, vai enfraquecer mais ainda a Igreja Católica e vai enfraquecer principalmente a Espanha, né, dentro desse contexto. É por isso que a Inglaterra depois vai passar a ajudar Portugal a se livrar da Espanha, né, para afundar mais ainda a Espanha economicamente. E quando a Elizabeth legaliza a pirataria, os navios espanhóis vão ser massacrados pelos navios ingleses, né, porque a pirataria estava liberada. Enfim, a Igreja Católica, porém, não viu isso tudo calada, aceitando, não. A Igreja Católica se reuniu no famoso Concílio de Trento. Concílio são reuniões da igreja, né? São reuniões deliberativas, dali se tira decisões, mudanças ou algum tipo de nova política da igreja. E a Igreja Católica ela vai fazer esse Concílio de Trento, um pouco depois dessa explosão desses modelos todos reformadores na Europa. A Igreja Católica estava perdendo espaço, e aí a Igreja Católica vai fazer o Concílio de Trento e ali vai tirar alguns direcionamentos extremamente importantes, principalmente para a história do Brasil, né? Principalmente por o processo colonizador. Afinal de contas, as coisas estão caminhando ali. A gente está falando aqui de 1560, 1580, né? A gente está falando ali do início do processo das grandes navegações, né? E quer dizer, do início não, já no segundo século das grandes navegações, mas a gente está ali por volta do século XVI ainda. E o Concílio de Trento, dentre as decisões tomadas, estabeleceu a lista de livros proibidos, né? Que só veio cair agora na década de 60. Se estabeleceu também o retorno, né, do Tribunal da Santa Inquisição. A morte na fogueira se tornou algo extremamente normal em toda a Europa, principalmente na parte católica, né, na parte onde a Igreja Católica tinha muita força, né, qualquer sinalzinho de rompimento ou de heresia, né, você era condenado à fogueira. Estabeleceu também a criação de um exército jesuítico, né, um exército de busca por novos fiéis, né, a Companhia de Jesus, né, os jesuítas. Estabeleceu uma série consolidou os dogmas. A Igreja Católica não votou em absolutamente nada sobre seus dogmas, né? Aí consolidou a ideia dos santos, que era negado pelos protestantes, né? Por uma série de fatores. Enfim, a Igreja Católica, nesse movimento de contra-reforma, né? Ou seja, nesse movimento de reação, a Igreja Católica também segura, peraí, vamos segurar a onda, né? A Igreja Católica tomou decisões importantes, que inclusive, há de convir, manteve o controle e a força da Igreja Católica por muito tempo, em determinado período, né? Inclusive a ideia de buscar novos fiéis. E aí, por que a Igreja Católica apoiou as grandes navegações, né? Porque a Igreja Católica apoiou as grandes navegações. Certa vez o aluno perguntou, professor, por que a Igreja Católica apoiou as grandes navegações, se as grandes navegações, tecnologicamente, ia de encontro a alguns dogmas da Igreja, como a ideia da esfericidade da Terra, né? Que para a Igreja Católica a Terra era plana. Bem, aí você vai ver que a Igreja Católica vai passar por cima desse dogma para buscar e conquistar novos fiéis e para apoiar países que ainda estavam aliados à Igreja, como Espanha e Portugal. Beleza? Então essa contra-reforma foi um movimento de reação da Igreja Católica a esse movimento reformador que estava acontecendo. Beleza? Só para fazer uma consideração final, eu queria falar também um pouquinho sobre Lutero, né? Porque de um vídeo para o outro, um aluno me perguntou sobre a ideia de Lutero com relação aos camponeses. Bem, Lutero sempre foi um cara que era muito ligado aos camponeses, até o movimento reformador.
Quando ele assume a liderança do movimento reformador e faz alianças com os grandes proprietários de terra, que eram os reis germânicos, que tinham terra, os nobres germânicos, ele aí passa a ter uma série de restrições aos pequenos agricultores, aos trabalhadores, né? Aos camponeses. E isso fica muito comprovado no movimento que ficou chamado de anabatistas, os não batizados. É claro que esse nome quem deu foram os vencedores, mas foi um movimento camponês que acreditava que essa reforma protestante fosse trazer algum benefício para eles. E não trouxe, né? A reforma protestante, a reforma religiosa, ela não foi no campo, na área de Lutero, uma reforma social, né? As terras saíram da igreja e foram para os grandes proprietários. Ou seja, os camponeses se mantiveram anulados desse processo de benefícios, beleza? Saíram da exploração da igreja e foram para a exploração dos grandes proprietários. Então esse movimento anabatista, que Lutero inclusive apoiou, quer dizer, não apoiou o movimento, apoiou a repressão ao movimento, fica claro que ele tem uma mudança aí, né, de posicionamento após as reformas, beleza? Segunda parte foi tranquilo, bacana. André Moraes na área, curta o canal, assistam e o nosso papo de história vai continuar na próxima aula. Aí sim a gente vai começar a falar de grandes movimentos, as grandes navegações e chegarmos à Revolução Industrial, beleza?